A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos, mais uma vez com o nosso programa Semeando para a Vida Eterna. Queremos dar as boas-vindas, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de mais um programa, agradecer aos nossos patrocinadores ali da Clínica Vida Nossa, Dr. Fernando Gerber, Odontologia, e a doutora Vanessa Gerber com a parte de ultrassonografia, Doppler também. Então fica ali na Rua Correia Pinto, em frente às estátuas da Correia Pinto, ali bem no comecinho, tá? Então Clínica Vida Nossa são os nossos patrocinadores desse programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages, ali na Coronel Fausto de Souza 353, atrás do Seja, na frente da Honda, nós voltaremos os nossos cultos abertos, os cultos públicos, e continuaremos também transmitindo pelas nossas redes sociais. Acho que veio para ficar essa modalidade de culto, de adoração. Então nós convidamos aqueles que puderem a participar do nosso culto domingo, 19 horas. Este domingo nós começamos a abrir novamente então para o público, culto público. Quero convidar a todos vocês a uma oração, pedindo a Deus que esteja nos abençoando. E nós vamos fazer hoje algo diferente também. Não só nós vamos pedir a orientação na reflexão da Palavra de Deus, mas nós vamos interceder por alguns irmãos e irmãs nossos que estão precisando de oração. Nós estamos com a irmã, a Selma, da nossa igreja, está internada para fazer uma cirurgia. Nós temos a Dona Ione também, que está aí com problemas de saúde. Temos a Dona Maria, o seu Abelardo, temos a Dona Erenilda, temos a Mariazinha. Então, todas essas nossas irmãs que estão aí passando por esse momento de enfermidade. Também a mãe do Beto, o esposo da Janine, a Dona Zenita, passou mal ontem, está lá em Mato Grosso, E a nossa oração, nosso pensamento aí, pedindo a Deus que esteja cuidando da Dona Zenita também. Nós vamos orar então, pedir a Deus por essas vidas. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida. Te pedimos por cada lar, ó Deus, que está recebendo a Tua palavra agora. Te peço muito especialmente, ó Deus, pelos nossos queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão sofrendo, padecendo, ó Deus, com a saúde, principalmente nesses tempos, ó Deus, que os atendimentos estão tão difíceis, que o Senhor esteja abençoando, cuidando de cada um, Pai. Lembramos aqui da nossa irmã Selma, que irá passar por uma cirurgia nessa semana, que o Senhor esteja abençoando os médicos ali na condução e que seja, ó Deus, tudo para a honra e glória do Teu santo nome que acontecer, ó Pai. Dá sabedoria aos agentes de saúde. Pedimos pela Dona Thalita, pela Dona Zenita, Deus, que passou mal nessa semana, que o Senhor esteja abençoando, colocando a Tua mão. Te peço pela Dona Ione, ó Pai, Mariazinha. O Senhor conhece, ó Deus, cada uma das Tuas servas. Te peço pela Dona Erenilda, pela Dona Maria. O Senhor esteja abençoando essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós rogamos a Ti. Fala conosco através da Tua palavra, perdoando os nossos pecados e nos dirigindo nos Teus caminhos. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Deus. Queridos, hoje eu vou ler aqui um texto que ilustra, o que eu vou falar aqui. Não vai ser uma exegese ou uma pregação expositiva, e nem o texto é um pretexto, porque eu vou falar, mas ele vai ter relação direta com o que nós estamos vivendo, e pensando desse momento, principalmente o momento da
político que nós estamos vivendo, né? Então tem gente que acha que religião e política não podem se misturar, né? Mas quando você começa a entender o relacionamento com Deus, a aprender na palavra dele, que nós fomos chamados também para exercer cargos políticos e para também criticarmos, né? Fazermos uma crítica da atualidade, né? Nós temos aí figuras importantes da história na teologia e um pregador, um teólogo muito importante do século XX, que foi Karl Barth, ele dizia que o pregador ele tem que ter numa mão o jornal do dia e na outra a Bíblia, né? Então, nós precisamos nos dar conta da atualidade, do que está acontecendo e o que a palavra de Deus diz com relação a isso, como nós devemos nos posicionar. Nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos uma herança da Reforma e essa herança da Reforma resulta também numa observância do que nós chamamos de confissão de fé. Tivemos a Reforma Protestante em 1517 com o monge agostiniano Lutero, né, Martinho Lutero, e depois, em 1641, nós tivemos uma assembleia muito importante para a história dos evangélicos, né, do protestantismo, dos reformistas, que é a Confissão de Fé de Westminster. A Assembleia de Westminster se reuniu na Inglaterra, na Abadia de Westminster, e produziram, então, uma confissão de fé, né? Nós seguimos a Confissão de Fé belga e depois foi produzida, então, a Confissão de Fé de Westminster com a participação dos 700 mais brilhantes teólogos da época, né? A maioria deles holandeses, ali na Abadia de Westminster. Então, nós temos como diretriz na nossa denominação observar a Confissão de Fé de Westminster. O que é a Confissão de Fé? A Confissão de Fé é uma interpretação que se faz dos escritos bíblicos, né? Uma sistematização dos ensinos. Então, além da Confissão de Fé, nós temos os catecismos, né? O catecismo maior de Westminster e o catecismo menor, que ele é o breve catecismo, né? Abreviado, para o ensino desde a mais tenra idade das crianças, da doutrina, né? Da doutrina evangélica que nós observamos. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática e observamos a interpretação dessa regra de fé e prática através da Confissão de Fé de Westminster, né? Então, hoje eu vou ler aqui um texto da Palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, em um pequeno trecho só, do versículo 1 ao versículo 4, e diz assim: Falavam eles ainda, Pedro e João, os apóstolos, né? Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Amém. Então esse é o texto base para a nossa reflexão, né? Então essa reflexão inclui aí os textos, né, da Palavra de Deus e o texto da nossa Confissão de Fé de Westminster. Então, o que nós estamos presenciando no nosso momento histórico do nosso país? Nós estamos vivenciando aí autoridades que estão usurpando da sua prerrogativa, né,
usando da lei para perseguir politicamente pessoas, e nós temos que ser críticos a isso, a um momento que nós estamos vivendo. Então, eu quero registrar aqui, ou ler aqui, o que a palavra de Deus nos orienta com relação a esse momento, o que nós devemos crer, o que devemos falar, como devemos agir mediante a situação atual. Na palavra de Deus, no capítulo 13 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele vai orientar os crentes ali de Roma, Roma, nesse período histórico lá do apóstolo Paulo, poucos anos depois de Jesus Cristo, o Império Romano é um império que domina a maior parte do mundo conhecido, Então é a grande força política. Ser cidadão romano atribuía grandes direitos, e eles viviam sobre uma lei rígida, uma lei que nós temos parâmetros nela até hoje, a lei romana, Então nós temos aqui uma orientação do apóstolo Paulo, no capítulo 13, que diz assim, versículos 1 a 7, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém. Então, queridos, fazendo uma breve reflexão, o apóstolo Paulo era um cidadão romano. Ele entendia bem desses direitos e deveres de um cidadão romano. Ele recomenda que os crentes obedeçam à lei, que os crentes cumpram o seu dever, que os crentes usufruam dos seus direitos. Mas nós temos aqui nesse relato de Pedro e João um momento interessante que parece antagônico a isso, Nós temos aqui dois dos apóstolos que depois da descida do Pentecoste já fizeram aquela pregação ali no Pentecoste, houve uma conversão de 3.000 pessoas, e neste momento aqui o que acontece? Eles vão ao templo, encontram um paralítico na porta do templo e eles interagem, eles usam o nome de Jesus e aquele paralítico é curado. Esse paralítico tem mais de 40 anos, esse homem entra com eles no templo e começa a fazer um anúncio de que está curado, está pulando, está feliz, e as pessoas se ajuntam para ouvir, para ver aquilo. Eles reconhecem que aquele homem ali era aquele paralítico que está a vida inteira na porta do templo pedindo ajuda, e eles começam a se perguntar o que é aquilo, e Pedro e João começam a pregar o Evangelho, falar sobre Jesus, que ressuscitou dos mortos, aquele que foi morto ali há muito pouco tempo, aquele que foi condenado pelas autoridades religiosas, e essas autoridades então vão para cima de Pedro e João, os prendem, eles duvidam que aquele homem que foi curado, eles duvidam da identidade daquele homem, chamam os pais daquele homem,
E esses pais ainda argumentam, falam assim, ele é maior de idade, ele tem 40 anos, ele pode responder por si. Né? Então não fazia sentido chamar os pais até para testemunhar. E aí o que acontece? O texto faz uma referência interessante. Né? Primeiro, que eles, né, o capitão do templo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo, né, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os saduceus eram a linha mais poderosa, não era mais numerosa. Os fariseus eram a linha judaica mais numerosa, mas os saduceus era a mais poderosa. Ela tinha para si o cargo do sacerdote. Né? Então, politicamente, eles eram muito mais fortes naquele momento ali entre os judeus. Tá? E eles tinham uma ligação muito forte também com o Império Romano. E essa linha, os saduceus, eles eram muito céticos. Eles eram helenizados, eles davam preferência para a cultura helênica. Né? E a cultura helênica é muito filosófica, e eles eram céticos, não acreditavam praticamente, não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. Então, os saduceus, eles eram uma linha mais racionalista, mais cética das coisas espirituais, mas era a linha mais poderosa politicamente e era a linha que tinha essa ligação política com Roma. Então os sacerdotes eram nomeados todos saduceus. E eles fizeram essa intervenção no discurso de Pedro e João, ressentidos porque eles estavam ensinando algo que é contra o que eles criam. Então eles tentaram censurar Pedro e João, e Pedro faz uma argumentação dizendo, veja se isso é correto, eles pegam e ameaçam Pedro e João, dizendo, não falem mais o nome de Jesus, porque se vocês continuarem falando, nós vamos tomar providências. Né? E Pedro argumenta com eles dizendo, olha, veja se isso é justo, né? Porque o que vocês estão vendo o que está acontecendo. Então, Pedro ainda diz, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ele prefere, né, Pedro interpõe exatamente essa questão da injustiça dos homens mediante a ação de Deus. E nós, por incrível que pareça, nós estamos vivendo um momento que nós podemos, sim, acender um alerta vermelho já. No nosso país já está acontecendo isso. Uma tentativa de censura dos cultos, das missas. Né? Nós tivemos governadores aí no nosso país que censuraram, não pode fazer missas e cultos nem online, né? Nem sem a presença de ninguém. Então isso já caracteriza uma perseguição religiosa, né? Já caracteriza um ultraje da Constituição Federal, e nós temos que ficar atentos com isso. Né? Nós temos, na nossa confissão de fé, como eu disse, eu trouxe aqui a confissão de fé de Westminster, né? Algumas considerações sobre isso. E eu coloquei aqui até o Duralex, Sedlex, né? Que é o termo, a lei é dura, mas é a lei, né? E aí coloquei termo na dureza da lei, né? Na dureza da lei. E a gente precisa entender o que é essa dureza da lei. Se nós precisamos mesmo, como diz o apóstolo Paulo, observar a lei, mas ele fala uma frasezinha, assim, a gente tem que obedecer a lei não somente por causa do medo da punição, mas por causa da boa consciência. Esse termo, boa consciência, faz toda a diferença na educação, no direcionamento que Deus dá na sua palavra para o que nós devemos entender o que é cumprir a lei. Então, a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 23, ele diz assim: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público,
constituiu sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Então, a referência primeira é Romanos 13, de 1 a 4, que nós já lemos. O outro texto que vai falar exatamente a mesma coisa é o próprio Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 13 e 14. Pedro também entende que isso é certo, correto, nós obedecemos às autoridades instituídas por Deus e que eles estão sujeitos a Deus. Então essa é a responsabilidade da Igreja de Cristo, né? De sabermos que Deus instituiu essas autoridades. Mas nós temos também uma observação a fazer, como Pedro fez ali no capítulo 4, em Atos, quando ele foi oprimido por autoridades. Você pode pensar, mas eram autoridades religiosas. Mas as autoridades religiosas, para o povo hebreu, representavam a autoridade também que estava debaixo da autoridade de Roma. Era uma autoridade civil também, não só religiosa. Então, no terceiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 23, ele vai dizer: os magistrados civis não podem tomar para si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum intervir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a Igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo, como Jesus Cristo constituiu em sua Igreja um governo regular e uma disciplina. Nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. Então, veja bem, este documento é um documento que foi redigido em 1641, lá na Inglaterra, lá na Abadia de Westminster, por religiosos que estavam também legislando para a parte civil. Não é a nossa lei, mas a nossa lei se assemelha muito, tem base nessas leis religiosas. E essas, como são uma referência de fé que nós temos, né? É o nosso símbolo de fé, que nós devemos respeitá-los. Quando a lei do nosso país se interpor ao que nós cremos, nós devemos abrir a nossa boca, devemos reclamar, devemos lutar pelos nossos direitos, devemos, a partir da interpretação da palavra de Deus, devemos, sim, criticar as autoridades. E nós devemos, sim, partir da verdade. Então, queridos, a última parte que eu quero ler aqui para vocês é sobre o dever da Igreja. É dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por amor da consciência. Então perceba que o direcionamento que a palavra de Deus nos dá, em primeiro lugar, é orar. Você gostando ou não do governo que está instituído,
Você gostando ou não da pessoa que está à frente como líder, né? Se você não gosta, ore para tirar. Se você gosta, ore para continuar. Mas ore, porque Deus vai iluminar a sua mente do que deve acontecer, porque Ele vai responder a sua oração. Sim ou não, ou ainda não. E esse é o dever de todo cristão. Primeiro, o respeito às instituições. E se as instituições não respeitam a religião, aí nós devemos sim fazer uma intervenção ou abrir a nossa boca. Nós não podemos ficar indiferentes. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve. Obediência que não estão isentos os eclesiásticos. Então nós somos parte da sociedade, parte importante, e o nosso país nos acredita isso. Então nós não podemos silenciar o que nós estamos vivenciando por aí. Então a nossa palavra é para que você ore em primeiro lugar para as nossas autoridades e que possamos então dedicar tudo isso a Deus e esperar nele. Ele é o nosso refúgio, nosso baluarte, a nossa torre forte. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, então, se Deus quiser.